Boa noite, Prazer, devo Amanda. receber você aqui. Muito prazer também, eu agradeço muito também pela oportunidade e vai ser uma honra também estar participando de mais um Conais com vocês, né? Já é a terceira vez que eu estou participando como palestrante, então para mim é muito bom estar trocando essas ideias com vocês aqui. Com certeza. Então, Léo, pode se apresentar aqui para os nossos ouvintes. Ajeita a Certo. câmera Então, primeiro. pessoal. A câmera é um pouquinho o problema, mas tá tudo certo aqui agora. Então, Tá tudo meu nome é ótimo. Leonardo, eu estou no doutorado pelo PGCAT de Ciência Animal Tropical, na Rural, e eu estou fazendo parte do meu doutorado com o doutorado sanduíche, estou em Valência. Então, eu estou até no fuso diferente, eu vou ter que até falar mais baixinho, porque já são meia-noite aqui na Espanha. Eita, Então, a gente vai ter que maneirar um pouquinho na voz. Mas cenas meu trabalho. internacional. Nem tanto, nem tanto. Mas meu trabalho foi, estou seguindo a mesma linha do meu mestrado, que foi em ecologia, e estou trabalhando com autoecologia de lagartos. Trabalhei na Mata Atlântica, agora fui para Caatinga, com a espécie do gênero Gymnodactylus gecoides. E durante o meu doutorado e o meu mestrado, eu comecei a me interessar por outras partes também que são de aspectos ecológicos, que eu não me interessava antes, que eu não tinha tanto convívio antes. E um deles foi de parasitos. E é por isso também que quero colocar aqui na live com vocês sobre essas novas experiências, essas novas oportunidades de aprender desse mundo que são os parasitos, que eles estão, parece estar parte, uma ciência que começou há pouco tempo, principalmente na herpetofauna, a ser mais desenvolvida e que agora tem a oportunidade também de divulgar para todas as pessoas. Então, esse é um pouco do histórico que eu estou fazendo. Quando comecei na graduação, principalmente da ecologia, eu tinha mais trabalho com alimentação de lagartos e também de microhabitats. E depois eu passei para isso, graças ao meu orientador, Geraldo, Jorge, ele foi desenvolvendo a pesquisa comigo e falou dessa parte também de parasitos e de reprodução, que antes eu desconhecia. E aí, dos parasitos, eu comecei a realmente ficar muito entretido na área. Então, eu estou trabalhando com isso há quase 3 anos agora. Foi assim que você se interessou por essa área. Exato, foi assim. E aí, o interesse foi cada vez mais crescendo e uma ciência que nos define muita coisa na ecologia atualmente. Vou explicar isso ao longo da live. Tá certo. Inclusive, nós temos uma live com o professor Geraldo aqui, já está disponível no nosso canal do YouTube, Cenas UFRPE. Então, vocês podem ir lá se inscrever no canal, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, que a gente está sempre postando um vídeo lá sobre as lives, né? E a gente também está preparando outras coisas para vocês em breve. Então, gente, já dá Certo. para ver, né, que a live hoje vai ser bem rica. Então, podem aí mandando perguntas durante a live para a gente fazer umas perguntas para o Léo, certo? Estamos aqui, pessoal. Só mandar aí. Então, Léo, fala um pouco sobre o que é herpetofauna pra gente. Então, da herpetofauna, o professor Geraldo e as outras lives aqui já devem ter falado bastante, né? É um grupo muito diverso dos vertebrados, só ficando atrás de peixe, e no Brasil nós temos mais de 1.600 espécies registradas. Ao mesmo tempo que nós temos toda essa diversidade, muitas espécies também ficam desconhecidas, porque às vezes são difíceis de achar, não tem tanta gente trabalhando, e aí muitas delas têm seus aspectos ecológicos ainda desconhecidos. E também, principalmente os anuros, na herpetofauna, a gente tem uma situação de muita vulnerabilidade. Então, é uma fauna que merece estudos, principalmente com as mudanças climáticas e todo o cenário que está acontecendo no nosso país hoje, né? Principalmente o que a gente vem sofrendo nesse último mês de setembro, com aquelas queimadas do Pantanal, que nós já perdemos boa parte dele, mais de 12% do território, e muitas espécies estão sofrendo. E principalmente os anuros, que eles têm uma acessibilidade maior a esse tipo de ação no ambiente. Os anuros eles são muito utilizados como bioindicadores, eles são muito utilizados como parâmetros ambientais, e não só eles, essa relação ecológica que eles têm com a natureza e juntamente com a relação parasita-hospedeiro. Então, a ecologia parasitária também está ligada a isso, principalmente pelo fato de que os parasitos participam de teias tróficas, regulamentação ambiental e também até podem ser utilizados como bioindicadores dos parâmetros naturais, a partir dos parasitos achados no hospedeiro e das relações que eles apresentam com a natureza. Sim, bem importante. E, inclusive, esse ponto que você levantou das queimadas, né? Que tem muitas espécies, não somente a herpetofauna, mas todas as espécies que estão sofrendo bastante. Sim, claro. E perdemos um parque muito precioso, né? Boa parte dele, de 89% queimado, que foi o da onça-pintada, um santuário da conservação. Estamos Pois é, muito perdendo ele. complexo. Muito complexo.
E como é que funciona essa relação de parasita hospedeiro na herpetofauna? Qual é a importância dela? Na herpetofauna já temos muitos estudos. A relação parasita-hospedeiro ela pode ser estudada de diferentes maneiras. A gente pode estudar ela como o uso de bioindicadores, como eu falei, e como é que eles são feitos como bioindicadores. As relações parasita-hospedeiro foram construídas durante muitos anos, uma coevolução entre o parasita e o hospedeiro. Tanto que muitas vezes na relação da herpetofauna, o hospedeiro não vem sofrendo nenhum tipo de efeito colateral com o parasito. Então, se ele começa a se modificar, ele começa a ter efeitos colaterais por causa da carga parasitária, o sistema imunológico do hospedeiro está comprometido devido às mudanças climáticas, ele vai apresentar problemas. Porque a gente sabe que a relação parasita-hospedeira tem um prejuízo para o hospedeiro. É sempre uma relação de prejuízo. Mas como o sistema do animal está bem adaptado, então quer dizer que os parâmetros ambientais eles estão numa condição mais estável. Quando isso não acontece, a gente pode ter uma desestabilidade, principalmente pela parte do hospedeiro. Além disso, essa relação parasita-hospedeiro está cerca de 90% participando de teias tróficas na natureza. Então, muitas vezes o parasito, para ele chegar aos seus estágios de desenvolvimento, ele utiliza anfíbios e répteis como hospedeiros primários e secundários. E para chegar até o seu hospedeiro final, uma ave, um mamífero, ele tem que passar pelo réptil. Então, ele pode ser usado também, ele pode estar atuando para debilitar o animal, o seu hospedeiro, para que ele seja consumido por outro nível trófico. E muitas vezes eles participam da própria teia trófica como alimentos. Às vezes aumenta a riqueza e diversidade em áreas que um hospedeiro tem um determinado tipo de parasito. Vejamos aqui uma fora da herpetofauna, que muita gente conhece, a rêmora e o tubarão. A rêmora, ela gruda no corpo do tubarão e come os parasitos da pele dele também. Então, quando tiver tubarões com parasito, a diversidade de rêmoras e a quantidade delas vai estar muito maior. Então é nisso que a gente tem que engajar quando vai estudar. A herpetofauna em relação ao parasita hospedeiro dentro desse grupo. Então, ainda mais que a gente sabe que os parasitos eles estão participando de cerca de 90% das teias tróficas e tem um enriquecimento maravilhoso quando a gente vê sobre esse ângulo, entendeu? Então, para os parasitos, é sempre muito importante a gente estudar isso para como ver. Alguns parasitos podem até passar a vida toda em cima de um hospedeiro, e eles só são feitos com a troca através da mesma espécie, entendeu? Interações intraespecíficas. Sim, essa é bem interessante isso aí que você falou agora, porque a gente sempre tende a relacionar os parasitas com algo ruim, né? Mas também Exato. existe essa relação de vantagens também para o próprio hospedeiro, assim. Em que sentido você considera que existe uma vantagem e uma desvantagem na questão de parasita hospedeiro? Quando tem uma vantagem, é que quando a gente vê esse enriquecimento das treias tróficas, a gente vê também outro ponto que eu não esqueci de abordar antes, que foi o seguinte, foi a coexistência de espécies. Muitas vezes as espécies só conseguem coexistir juntas porque um parasito está debilitando a outra e a competição é regulamentada pelos parasitos. Então, isso são benéficos, porque eles permitem a presença de maior diversidade de espécies. Eles permitem que as teias tróficas continuem existindo, que elas não tenham uma reação de perda muito grande, entendeu? Que seja controlado, depende de um equilíbrio, como a gente sabe as relações ecológicas da natureza. Então, exatamente nesses pontos a gente tem que se apoiar para os estudos de parasita hospedeiro. E principalmente para a gente ver, como eu falei, de acordo com os parâmetros ambientais, se o hospedeiro está sofrendo algum tipo de efeito colateral que diminua seu sistema imune, que aumente a carga parasitária, ou, por exemplo, uma introdução de espécies exóticas que gere a presença de um novo parasita a partir da espécie exótica, ela pode ter problemas com isso, pode virar um novo hospedeiro. E não tem uma coevolução. Ou seja, o parasito pode ser prejudicial a ele, entendeu? E também pode ser prejudicial, às vezes, ao próprio parasito. Porque quando encontra um outro tipo de hospedeiro, ele não consegue se reproduzir. Então, pode dar problemas também dos dois lados. Então, é um equilíbrio muito delicado que a gente tem que ficar vendo sobre isso. Uhum, verdade. E como é que funciona a questão da herpetofauna do trabalho em campo? A herpetofauna do trabalho em campo, nós vamos coletando os animais e junto com eles vêm os parasitos. Onde é que nós encontramos esses parasitos? Muitas vezes dentro nas próprias escamas, os ectoparasitos como ácaros. Eu já encontrei ácaros em jiboia, já encontrei nos meus próprios lagartos, já encontrei também alguns sapos, também já encontramos. Alguns desses ácaros, eles utilizam sapo como meio de transporte de uma bromélia a outra, principalmente as espécies bromelícolas,
como a gente conhece. E também tem outros lugares que a gente pode achar, os parasitas internos, nematódios, cestódios, helmintos, todos esses estão nos órgãos dos animais. Então, nós capturamos os animais, quando fazemos eutanásia e a incisão longitudinal, removemos os seus órgãos. Removendo os órgãos, tem também parasitas dentro deles, dos mais variados tipos. Então, alguns desses parasitas já estão descritos, outros vão ser descritos depois, a gente encontrando novas espécies, que é parte do meu doutorado, nós encontramos possíveis novas espécies de ácaros, principalmente com o meu lagarto, né? Talvez duas espécies de ácaros novas. A gente ainda vai fazer a identificação deles para saber, mas esperamos que sim. E também, junto com isso, a gente tem a presença do parasito numa nova determinada área, dependendo de onde você faça seu trabalho. Como o meu trabalho está sendo feito no Vale do Catimbau, ainda não tem registro de parasitos de lagartos para aquela região. Então, meu trabalho vai deixar uma nova localidade e uma ampliação da distribuição do parasito nos animais. Então, é importante a gente também saber disso de um outro ponto de vista, que é exatamente a questão do ele ser um hospedeiro de tal parasito, de uma espécie de parasito em uma determinada área e não contém em outra área. Então, por isso, cada vez mais os estudos são importantes em diferentes áreas, em diferentes localidades, com espécies iguais ou até distintas. Então, é nisso também que se baseamos a relação parasito-hospedeiro da herpetofauna. Certo. E como você falou aí, né? Vocês coletam esses animais, depois vocês vão analisar em laboratório, né? Como é que funciona Isso. essa questão da análise da herpetofauna dos parasitas em laboratório? Então, como foi feito a análise dos parasitos primeiramente removidos e conservados, eles vão para a identificação. Como qualquer outra espécie, possuímos chaves dicotômicas, tanto para ácaros quanto para eumintos. Eles passando por essas chaves, tentamos chegar até a espécie. Se não conseguir, geralmente até gênero. Esse é o primeiro ponto. Uma vez identificados, a gente também faz contabilização dos parasitos. Vai contando um a um, onde conseguiu, do animal, no corpo dele, de acordo com a localidade. Por exemplo, pode ser escamas dos parasitos externos ou de cada órgão interno. Fazendo essa contagem, a gente faz relações com os animais. Por exemplo, machos e fêmeas diferentes. A gente vai ver se tem diferença significativa da quantidade de parasitos. Entre estações do ano, que tem ambientes sazonais, pode acontecer devido à atividade do animal ou devido também a mudanças na sua dieta, porque também o parasito pode estar primeiro no inseto, passar para o lagarto devido à alimentação. Acontece muito isso na natureza. O mesmo pode se aplicar para anuros e outras espécies da herpetofauna. Então, todo esse contexto vai estar ligado na relação parasita-hospedeiro. E junto com essa contagem, a gente também tem número de prevalência dos animais, a quantidade feita, o alcance, de acordo, por exemplo, você pega muitas espécies, muitos indivíduos, e alguns deles vão estar mais parasitados que outros. Você vai ver o alcance que esses parasitos têm. Por exemplo, eu contei uma vez uns ácaros, 2 ácaros, uma vez um lagarto, que veio da estação chuvosa. Na estação seca tinha outro indivíduo com 86 ácaros pelo corpo inteiro. Então, é um trabalho um pouquinho demorado, às vezes cansativo devido à quantidade de parasitos que eles apresentam, mas vale a pena no final. Eu não posso mentir quanto a isso na área, né? Infelizmente. Temos essa situação. E aí, a partir desses testes, nós vamos fazendo toda a relação parasita-hospedeiro que esse animal tem, que indica muitas coisas sobre como são as taxas que ele apresenta na natureza. E que a gente pode ter uma ideia dos parâmetros da relação. Com certeza. No caso, então, é muito amplo, né? São muitas coisas assim que vocês conseguem estudar em relação a esses Sim, parasitos. sim, com Principalmente certeza. assim, vocês conseguem relacionar esses parasitos a algum outro tipo de enfermidade, alguma coisa assim? Enfermidade pode ser associado também, pode ser associado a distúrbios em órgãos como pulmão, dificuldade de respiração, problemas no fígado, problemas hepáticos, de estômago, até assim um parasito novo que deixa problemas também de peles, da pele do animal, sobre uma ótica de lesão, pode acontecer. Então isso também são parâmetros ambientais, se os parasitos estão deixando lesões corpóreas nos animais. Então é um tipo de estudo também que pode ser feito. Com certeza. Vocês conseguem observar, por exemplo, se a incidência de determinado parasito ele está relacionado a algum outro parâmetro dessa espécie ou do ambiente? Pode ser sim. Pode ser como você pegar estudos prévios, quando tinha uma quantidade determinada da fauna parasitária, das relações parasito-hospedeiro, se essa relação se modificou por alguma razão, com a diminuição de parasitos ou a intensificação deles,
pode estar causando problemas ao animal. E isso já indica uma mudança no parâmetro ambiental também, que os parasitos podem estar se desenvolvendo mais, ou o animal pode estar mais vulnerável com as mudanças ambientais, e então ter Entendeu? Uma cortada devido à aqui. carga parasitária, entendeu? Aí, todo esse contexto é o que a gente indica das relações parasita-hospedeiros e como elas respondem ao parâmetro ambiental. Então, isso também faz os parasitas ótimos indicadores ambientais. Sim. Inclusive, puxando o gancho para a próxima pergunta, que tem tudo a ver com isso, que é como é que os parasitas de répteis e anfíbios eles podem ser utilizados como bioindicadores. Então, esse é um dos parâmetros ambientais, né? E estudando, fazendo comparações temporais. Por exemplo, o meu lagarto, ele só foi visto os parasitos deles desde o ano de 2010. Então, não posso nem fazer uma comparação anterior com anos passados, quando tinha outra conservação, outro período. Então, isso foi uma ciência que nos deixou muito prejudicados. Então, essa comparação pode muitas vezes nem existir, devido ao tempo, né? A gente pode começar ela agora para futuras gerações conseguirem continuar o nosso trabalho. Então, isso é uma coisa importante. Outro ponto importante é a chegada de novos parasitos, que eu já vi aqui que o pessoal colocou sobre a introdução de espécies exóticas. Essa chegada de novos parasitos vão registrar novos hospedeiros, então pode ver também como é que esses novos parasitos vão reagir com esses animais. Estão apresentando um novo parâmetro, apresentando um novo tipo de intensidade. Então a gente já pode estudar para ver se esse animal tem um desenvolvimento que consiga agregar esses parasitos e não prejudique ele de uma forma que vá ser uma ameaça à biodiversidade. E quando a gente trabalha nessa ótica, nós não trabalhamos só da relação parasita-hospedeiro como ecologia. Trabalhamos também com a questão da saúde única, que muitas vezes, algumas vezes, não tanto da herpetofauna. Alguns parasitas podem ser prejudiciais aos humanos, como é o caso de alguns anuros que estão acontecendo com aquele fungo que está causando efeito colateral, diminuindo muito a população de anuros. É o Dendrobacterium, Batractorum dendrobatide. Eu não me lembro muito bem o nome, mas esse fungo está crescendo cada vez mais por causa da intervenção dos humanos, intervenção humana no meio ambiente e está se tornando letal para muitas espécies de anuros. E muitas vezes, algumas espécies de anuros, por pessoas do interior principalmente, e algumas até nas grandes cidades, são consumidas. Então, eles também podem ingerir esse fungo. Pode ser também prejudicial para a pessoa. Pode ser muito prejudicial também para controle de pragas, porque a gente sabe que lagartos e anuros comem insetos. Então, sem eles na natureza, a gente vai ter problemas com insetos cada vez maiores, né? O crescimento da população de insetos vai ocorrer. Então, isso pode ser prejudicial em todos os sentidos, é aí que a gente trabalha também. E muitas vezes uma ameaça à própria biodiversidade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem o que está acontecendo, acham que o animal é o problema, e na verdade o animal não é o problema. O animal pode ser utilizado às vezes como a solução, mas com o alarde da imprensa e muitas vezes efeitos colaterais vistos em curto prazo, eles podem se começar a matar indiscriminadamente a herpetofauna, achando que eles estão trazendo os parasitas para dentro das casas das pessoas. Então é uma ameaça à própria biodiversidade também. E isso acontece não só na herpetofauna, como todos os outros grupos de animais. Isso. E o comentário que Nancy colocou aqui no nosso chat, Nancy Biroli, acho que eu falei seu nome certo, tá? Se não falei, me desculpe. A introdução de exóticos pode atuar como reservatório, passando parasitas para os animais locais. Foi o que você complementou aqui, né? Justamente. Pode trazer trazer doenças de animais que não estão acostumados com ela, né? Animais que não estão adaptados, que não têm a coevolução, né? Então a Uhum. carga parasitária vem junto. Sim, com certeza. E como agora, antes de ir para a próxima pergunta, já que estamos aqui com 25 minutos de live, vou falar aqui a palavra-chave pela primeira vez, tá certo? Como todo mundo já sabe, para receber o certificado do Sexta Selvagem, é preciso preencher o formulário corretamente com as palavras-chave de pelo menos 3 de 4 palestras, que são as 4 palestras do mês. Então, Léo, quer dar as honras de falar a nossa palavra-chave de hoje? Ecologia de comunidades. Correto? Pronto, gente. Exatamente. Ecologia de comunidades. Então, assim que acabar a live aqui, corre na bio do nosso Instagram, preenche o formulário e coloca a palavra-chave, ecologia de comunidades, certo? Eu vou deixar aqui vou escrever aqui no chat para facilitar para as pessoas. Ecologia de comunidades. Pronto, gente. Então, lembre-se de preencher corretamente o formulário. Então, agora passando para a próxima pergunta.
Como é que você pode falar um pouco como é que se aplica a relação parasita-hospedeiro na herpetofauna no conceito de saúde pública, né? Você inclusive já citou aqui que pode ter problemas das pessoas que se alimentam desses animais e também as pessoas que entram em contato com esses animais de outras formas, né? Exato, esse é um dos problemas, né? Outros problemas assim não são tão vistos quanto é o caso de mamíferos, né? Porque a herpetofauna não tem aquela proximidade com os parasitas que tem algumas vezes os mamíferos, como foi visto com os primatas na febre amarela e outros tipos de situações. Mas a gente consegue ver principalmente agora com a questão do fungo que os sapos estão apresentando. É cada vez maior, é a principal evidência atualmente com isso, que pode ser prejudicial para nossa própria saúde. Então, que isso começa com a própria, para friar essa reação em cadeia, com a preservação ambiental, para diminuir a quantidade dos fungos, a diminuição de poluentes, tanto na atmosfera quanto em lagos, que é o principal habitat, né, dos sapos, que eles precisam de umidade, e também com a conservação ambiental para evitar mudanças climáticas, porque anuros, principalmente, são muito vulneráveis para mudanças climáticas. Precisam da pele muito úmida e o tempo seco, o aquecimento maior, as temperaturas mais elevadas são prejudiciais a eles. Então, sem o hospedeiro, vai ter problemas também para os fungos e vão começar a procurar novos hospedeiros. Então, ameaça a biodiversidade de maneira geral. Então, é nisso que a gente trabalha. Eu coloquei os pés aqui para saúde pública, como a saúde humana, saúde dos animais e bem-estar ambiental. Então, é nisso que a gente tem esse tripé, basicamente, que a gente se apoia para saúde pública. Saúde pública não, né? Como chama? One Health, saúde única. É mais Uhum. fácil e mais vantajoso, na minha opinião, a gente lidar com esse contexto. E existe uma incidência assim de uma doença específica que ocorre bastante. Olha, da parte de parasitismo, incidência, como doenças como a febre amarela e outras, eu desconheço, infelizmente. Assim, para herpetofauna ainda desconheço. Em campo, vocês têm costume de ver relatos de pessoas assim, de comunidades que entraram em contato com esses animais e tiveram algum tipo de problema? Sim, sim. Teve um estudo que saiu no último Congresso Nacional de Herpetologia, o Congresso Brasileiro, que foi de comunidade de Fernando de Noronha, que falaram dos sapos que eles ingeriam, que caçavam para isso, e muitos deles estavam afetados pelo fungo. Então, eu acho que vai ser um cenário cada vez mais comum da gente ver acontecendo, seja na herpetofauna ou de outros grupos de animais. Que tipos de efeitos esse fungo causa nas pessoas que ingerem? Tem muitos efeitos colaterais, principalmente acho que de pulmão, sabe? Doenças, né, respiratórias, mas assim, nos humanos ainda é muita novidade nesse fungo. Então não tem um estudo ainda muito acurado sobre isso. Que ainda está sendo levantado, né? Ainda está sendo levantado. E hoje em dia, assim, você participa ou já participou de alguns projetos? Quais são eles e conte um pouquinho sobre eles. Participando de projetos é sempre uma honra estar participando deles. Então eu tento fazer o máximo possível, né? Como o Conas, que é muito bom, achei muito legal a iniciativa de vocês. Participando de outros projetos, eu estou participando agora, fazendo propaganda também do Herpeto Sem Fronteiras, que também ocorre toda sexta-feira, às 2 da tarde, aí é o horário do Brasil, e que a gente fala sobre diferentes temas dentro da herpetofauna, e com pesquisadores da herpetologia e de outros ramos até do Brasil inteiro. Foi uma iniciativa começada pela UFSC de Santa Catarina e agora está gerando pesquisadores e englobando pesquisadores em todas as partes do Brasil. Já temos na região Nordeste, Centro-Oeste, do Sul, Sudeste e agora queremos expandir cada vez mais, né? Temos essa iniciativa, temos a iniciativa também do PAN, onde o pessoal do Nordeste está fazendo levantamentos, trabalhos educacionais, trabalhos com informação para a população de maneira geral e que a gente reúne esses projetos todos os anos para discutir sobre como lidar e quais são os pontos que tem que ser revistos para a educação sobre a herpetofauna, tanto para a conservação quanto para o bem-estar da saúde da população de maneira geral. Porque também da herpetofauna a gente vê não só parasitos, como também outros problemas, que são serpentes peçonhentas, que causam também muitos acidentes. Então é o que chamam de animais de importância médica, então a herpetofauna também está inclusa nisso. Então, são essas iniciativas que a gente tem pelo momento, espero que venham outras
também no futuro. Como é o nome desse projeto? Pode colocar aqui no chat para o pessoal conhecer também. São lives também que vocês desenvolvem? Chama Herpeto Sem Fronteiras. Tem um canal no YouTube. Vou até colocar aqui Ai, também já. gente, coloca aí no chat. Ai, gente, segue aí o Herpet Sem Fronteiras no YouTube para vocês ficarem por dentro e ampliar seus conhecimentos da herpetofauna. Exatamente. Então, estamos aí, já coloquei. Já tá na tela aí UFSC. Também pode procurar lá no Laboratório de Herpetologia da UFSC, que também tem todas as informações que precisam saber sobre isso, né? Excelente. A gente recebeu uma pergunta aqui no chat do Leandro Alberto, 22. Ele diz: levando em consideração que os répteis são seres ectotérmicos, me surge uma dúvida. Qual a influência das características climáticas na vida dos parasitas? Eles são impactados de alguma forma? Eles são sempre impactados, não é? Como eu tinha falado antes, eles podem ter reduções ou aumentos de incidência dentro do corpo dos hospedeiros, de acordo com a variação ambiental. E a variação ambiental está de forma natural mesmo, principalmente em ambientes sazonais, como é o caso da caatinga. Posso dar até o exemplo do meu doutorado agora, que já foi visto assim, só de coleta dos parasitas externos, uma diminuição muito grande no período da chuva. Por quê? Porque o animal está mais restrito, o animal tá com hábitos diferentes, né? Até o acasalamento é diferenciado, comprometido em algumas épocas do ano, é o caso da chuva. Então, como ele só troca parasita entre a própria espécie dele, provavelmente essas relações diminuem. Então, a carga parasitária também externa deles, dos carrapatos, também diminui nesse período. Então, já é uma mudança natural. E aí, o que a gente engaja com as mudanças climáticas é sempre, se os verões estão mais quentes, esse número de parasitos não diminuir ao longo do ano. Então, a gente já tem alguma coisa a se pensar sobre isso. Por exemplo, as chuvas também diminuindo, os recursos hídricos também podem afetar os parasitos de uma certa maneira. Então, tudo isso pode ser associado no seu estudo, com certeza. E é uma coisa muito relevante a se pensar nos momentos que a gente está vivendo hoje, tanto de extinção quanto de mudanças climáticas rápidas. Sim, com certeza. Vocês têm, na sua pesquisa, em outros tipos de pesquisas, vocês têm encontrado você tinha até falado, né, que seu projeto do doutorado é de encontrar novas espécies também de ácaros, se eu não me engano? É de todas as espécies, seja Todas as ecto ou espécies. endosparasitos. O que a gente encontrar de novas espécies, com certeza vai ser registrado e vai ser também publicações à parte de novas espécies. Uhum. Os ácaros são mais comuns porque também começaram os estudos de parasitos dos lagartos internos. Então, os parasitos externos ainda são mais desconhecidos. Sim. Mas vocês conseguem encontrar frequentemente novas espécies ou é algo mais difícil de acontecer? Olha, eu não sei, assim, é uma pergunta muito intrigante, né, também, e porque a gente fica investigando em regiões diferentes, como eu falei. Então, pode ser que surja, sempre pode surgir. E como os insetos, a gente sabe que tem muita possibilidade, tem mais possibilidade ainda de descobrirem novas espécies. Então, isso é uma coisa que deve acontecer com mais frequência, porque os ácaros também são insetos, né? Artrópodes. Então, eu já vejo assim, pessoal com coleópteras, por exemplo, que é o grupo mais diverso dos insetos, o pessoal vai em campo e encontra 3 espécies novas, registra novas espécies com a taxonomia. Então, é uma coisa que aparenta ser comum também com Sim, os ácaros. com os ácaros, né? Certo. E como é que funciona a questão do financiamento em relação à herpetofauna? Existe Então, uma questão de financiamento público, privado? como todos os financiamentos, estamos muito prejudicados com esse novo governo, né? O corte nos afetou também. Então, a Uhum. gente recorre a recursos também como os outros pesquisadores, mas também temos dificuldades. Tem recursos da FACEP, tem recursos também da CAPES, né, que são os órgãos de pesquisa, fundamentação de pesquisa, mas que todos esses agora, com as reduções que têm sofrido, a gente sabe que também estamos prejudicados no nosso trabalho. A gente sabe também que muitas vezes o campo é muito distante, então necessita de mais recursos. Necessita de recursos durante, até a ida ao campo e na volta também, que precisamos de todas as maneiras e cada vez mais estamos tendo dificuldades. Então, é uma coisa que a gente também precisa prestar atenção para que nos próximos períodos a pesquisa não fique parada. Até mesmo quem já iniciou está tendo problemas agora com a continuidade das suas pesquisas. A gente conseguiu ver isso agora no PGCAT. Sim, bem interessante. Como é que está funcionando agora
a movimentação, os estudos da herpetofauna em campo e também em laboratório agora durante a pandemia, né? Que a gente sabe que mudou tudo e tem muita restrição. Temos questões sociais e temos questões também ambientais, né, da situação. Por exemplo, às vezes quando você vai para um campo onde tem uma comunidade, ficam com medo da gente porque pode achar que nós estamos também com o coronavírus, porque nas cidades grandes estava mais vulnerável no começo da pandemia. Então, muitas vezes, lá onde eu fui fazer a pesquisa, no Parque do Catimbau, muitos amigos meus tiveram prejuízos para continuar seus trabalhos. Eu tinha terminado o meu campo, né? Mas eu vi que muitas pessoas tiveram que parar, muitos deles tiveram que ir em momentos muito específicos e que muitas vezes o campo ficava prejudicado devido ao encurtamento do tempo que eles tinham. Então, isso foi muito ruim durante a pandemia. Para a gente também não foi uma exceção. Nós tivemos complicações, principalmente com questões sociais, né? Que foi o caso. Eu acredito que durante o período de tempo mesmo da natureza não teve nenhuma mudança radical. Acho que foram mais as mudanças sociais que sofremos. Porque eu acho que agora vai ter uma mudança muito grande quanto a isso, né? O mundo que a gente conhecia antes da pandemia, acho que já não existe mais. Então a gente vai ter que se Verdade. adaptar novamente agora. É verdade. E O agora mais, você disse que tá. Pode dizer, O desculpe. mais importante é que a gente não pare com a pesquisa, né? Porque a pesquisa é o mais relevante para que a gente possa tratar tanto da pandemia, porque quem investe em pesquisa, na minha opinião, está investindo numa condição de vida melhor, uma condição melhor para todo o país, de maneira geral. Nosso trabalho também é Com importante, certeza. principalmente porque muitas pessoas investigaram parasitos que não deixam de ser o vírus, o próprio coronavírus. Pode ter, vem dos animais, né? De qualquer maneira. Exatamente. Então, isso que fica a questão principal. Exatamente, está tudo relacionado. E como é que você falou, né, que está na Espanha, não é isso? Isso, isso. Como é que funciona seus trabalhos aí na Espanha em relação à arquitetura? Aqui utilizamos diferentes recursos para isso. Eu estou num laboratório que chama Biologia de Vertebrados. Esse laboratório, ele tem condições assim para análise de microscópio, que é o que eu estou fazendo na parte reprodutiva. Para análise de parasitos, eu vi que tinha umas pessoas especialistas aqui. Só que eu não consegui trazer todo esse material e também tínhamos feito parceria com outras universidades, principalmente identificadores e taxonomistas de ácaros no México. Então mandamos os parasitos para lá para identificar novas espécies. Mas aqui os recursos são muito bons, principalmente para a parte de você ter espaço de laboratório, salas de estudo, também um equipamento de qualidade, então são ótimos. Minha pesquisa aqui está funcionando com análise de lâminas, como eu falei, lâminas histológicas, principalmente das gônadas sexuais de testículos e ovários de machos e fêmeas. A gente tem toda essa parte, estamos fazendo fotografias, contagem de célula e todo o aparato que eu estou podendo usar na universidade agora, né? Porque reabrimos, então eu estou correndo atrás também. Isso foi uma coisa também que foi muito limitante, né? Porque as universidades aqui tiveram que fechar. Na Espanha a gente teve um lockdown pesado, que foi sem sair até segunda ordem. Só podia sair mesmo para compra de comida, para compras de remédio e também serviços de saúde, hospitais, né, que ficasse doente. Então, tudo isso prejudicou muito. Foram quase 3 meses parado na pesquisa. E 2 meses de lockdown, total, como eu falei. Sim, bem restrito mesmo. Eu ouvi algumas notícias que muitos países da Europa fizeram realmente um lockdown restrito para. Foi um lockdown muito restrito, nada podia estar aberto, nada. Sim. Você começou a falar aí uma coisa que eu ia até perguntar já. Você percebe muita diferença assim, em relação à questão do investimento e também do reconhecimento das pessoas em relação à pesquisa aí na Espanha comparado com aqui no Brasil? Ainda é muito cedo para dizer isso, mas eles têm sistemas de bolsa. Eles levam o doutorado também bem a fundo isso. O sistema de bolsas aqui, a gente tem uma grande diversidade de programas para os espanhóis, tem muita possibilidade de movimentação. As bolsas também têm uma quantia boa e também principalmente que elas aqui com o custo de vida, você pode ter uma dedicação mais exclusiva, né? Então isso é uma coisa muito boa quando você tem uma bolsa aqui na Espanha. Mas também não é uma coisa fácil de se conseguir. Assim como no Brasil, a gente tem a seletividade, a seleção e todo o processo também
de escolha dos candidatos, então também não é uma coisa muito fácil aqui que a gente lida com isso. E também, principalmente para quem já está no estágio mais avançado da pesquisa, como é doutorado, pós-doc, aqui eles querem um currículo, né? Eles vêm principalmente pelas notas e pelo seu currículo de publicação. Uhum. Então é um sistema diferente de consentimento de bolsas. Quanto mais publica, mais oportunidades, né? É, quanto mais publica. E também não tem a prova de seleção do doutorado. Sim, Não tem muito isso. vocês fazem somente Fazem, análise de. eles fazem mais análise do currículo da pessoa. Então essa que é a diferença, que tem que ficar bem, tem que desenvolver bastante, né, na área da pesquisa. Isso ajuda para as pessoas se estimularem a desenvolver a pesquisa Com aqui. certeza. Com certeza. Gera tecnologia para o país, né? Exato. A gente recebeu uma pergunta aqui da Débora, que ela diz: dependendo da região estudada, pode ser esperado encontrar determinados tipos de parasitos? Sim, com certeza. Você pode esperar assim, por estudos anteriores ou até por estudos de regiões próximas que encontrem os mesmos parasitos. Pode ocorrer também. Existe relação, assim, em questão de continente? Existe grande incidência de determinado parasito em determinada região, determinado continente? Mesmo que não De, um- seja no mesmo país, por exemplo. olha, de um determinado continente para outro, a gente pode encontrar até gêneros iguais nos parasitos, mas espécies diferentes. É isso também que bota novos registros na literatura de espécies parasitando novas espécies, né, de hospedeiro, tanto na herpetofauna como nos outros grupos animais. Então, isso é uma coisa também a se pensar, porque indica convergência evolutiva, né, das espécies. Assim, lagartos próximos, de famílias próximas, mesmo em continentes diferentes, podem apresentar parasitos também de famílias próximas, ou até de mesmo gênero. Um exemplo disso, eu encontrei o gênero Gecóbia no meu lagarto da Mata Atlântica, no meu estudo que está publicado do mestrado, que foi em Gymnodactylus darwini. Esse gênero foi encontrado para um lagarto também na Ucrânia, na Europa. O mesmo gênero, espécies diferentes, provavelmente, mas o mesmo gênero. Então, isso é uma coisa também muito interessante, né? Que indica convergência e coevolução de uma família com os seus parasitos. Em algum momento da evolução, eles foram parar em lugares diferentes, mas ainda assim evoluíram de maneira semelhante, né? Digamos assim. Digamos assim, evoluíram de maneira tão semelhante que aí chega a ser até o mesmo gênero, né? E Uhum. de maneira muito similar por causa das funções que o parasita exerce para conseguir ficar aderido ao seu hospedeiro. Esses parasitos, principalmente dos ácaros, às vezes passam a vida toda. Os meus lagartos eu encontro o estágio de ovo do ácaro até o estágio adulto, num só animal. Uhum. E agora, gente, 45 minutos de live. Então, vamos falar pela segunda vez aqui a palavra-chave. Pode falar, Léo. Ecologia de comunidades. Vai lá Então, e gente, não lembra da palavra. ecologia de comunidades. Lembre de preencher corretamente. Assim que terminar a live, correr na bio do nosso Instagram para preencher o formulário corretamente para receber o certificado. E lembrando também que todas essas lives elas vão estar lá no nosso YouTube e também aqui publicadas no nosso canal do canal do YouTube aqui no nosso Instagram. A Débora mandou mais uma pergunta. Inclusive, gente, podem mandando aí perguntas no nosso chat para a gente aqui fazer pro Léo, que a gente ainda tem um tempinho, certo? A Débora mandou mais uma pergunta que ela diz: você falou do número de parasitos encontrados, podem variar de acordo com a estação. Você tem conhecimento de trabalhos que acompanhem essas variações ao longo do tempo? Eu fiz um trabalho com isso. O meu trabalho do mestrado também foi vendo a variação na sazonalidade do ambiente durante o período de um ano. Nós coletamos lagartos cada mês do ano, de julho até junho do ano seguinte, e vimos essa variação, principalmente nos ácaros. Então, tem trabalhos que às vezes passam 2 anos, 3 anos, e outros trabalhos que até fazem comparações de muito tempo. Por exemplo, da mudança climática que aconteceu quando estudaram os parasitos há uns 10 anos atrás e que agora estão reestudando na mesma região. Então, pode fazer isso também. São diversas escalas de tempo que a gente pode utilizar na relação parasita-hospedeiro. Então, isso vai depender de como a pessoa vai querer trabalhar. Que tipo de conclusões vocês conseguiram tirar desses estudos? Dos quais os estudos que você se refere são os meus Estudos mesmos. temporais. Estudos Pode ser os temporais é seus que mesmo. realmente
Muitas espécies agora, principalmente com fungo que está afetando os anuros, eles estão sendo debilitados pela mudança climática, pelos poluentes na natureza que estão acontecendo. E que isso pode estar afetando o sistema imunológico deles para a resistência contra os parasitos e também o número de parasitos aumentando. Então, isso são coisas que estão cada vez mais sendo reveladas devido aos estudos da relação parasita-hospedeiro. E isso é uma coisa muito interessante que pode afetar a toda a saúde, né? Seja a saúde humana, seja a saúde dos próprios animais, ameaça a biodiversidade e por todas as coisas que falamos, a saúde única, One Health. Esse é um dos pontos. Estudos temporais, essas mudanças agora podem vir, como eu falei no início, para que as próximas gerações consigam ver uma mudança. Então, iniciando esses estudos, a gente vai dar uma oportunidade para que as próximas gerações consigam ter uma base para trabalhar, também uma escala temporal mais longa. Então, isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes, como eu disse, a gente não tem os dados anteriores, eles já se perderam, né? Ninguém estudou antes, até porque a ciência podia não ser tão desenvolvida na época, então, da ciência parasita hospedeiro, então realmente, ela ficou debilitada. Estamos começando agora e que a gente possa continuar, né? Cada vez mais. Sim, com certeza. Você falou que as mudanças climáticas elas podem afetar, né, os parasitos, mas de alguma forma, se eles não afetam os hospedeiros, existe algum tipo de prejuízo para o hospedeiro caso seja uma relação de simbiose, né? Como você falou, a questão dos tubarões e como era o nome do outro? Das rêmoras. Das rêmoras. Por exemplo, elas são muito importantes para poder se alimentar dos parasitos do tubarão. Mas se acontece algum tipo de mudança climática que afeta essas rêmoras e elas morrem, por exemplo, que tipo de prejuízos isso poderia acontecer para o hospedeiro, né? Para o hospedeiro, realmente, ele pode ficar sobrecarregado, pode começar a apresentar lesões, né, por causa dos parasitos, e isso pode afetar eles também, de qualquer maneira. Podem ficar mais vulneráveis e a população dele pode diminuir devido a outros predadores também. Sem um parasito, muitas vezes o próprio predador pode ter mais dificuldade para alcançar a sua presa. Então, isso pode prejudicar os próprios predadores. Então, como eles estão participando de 90% das teias tróficas, é muito importante para a gente estudar de maneira geral esses parasitos, né? Para que a gente veja como está o equilíbrio da teia trófica. E ela aumenta muito quando a gente coloca a relação parasita-hospedeiro. Seja o parasito ajudando tanto a predador quanto a presa, a gente tem todo um contexto que pode trabalhar sobre isso. Então ele afeta de diferentes maneiras. Então todas essas relações, elas merecem ser estudadas, na minha opinião. Uhum. O Leandro, ele mandou mais uma pergunta aqui no chat, que também relaciona com a pergunta que eu já ia fazer para você, que é: quais são as maiores dificuldades enfrentadas nessa área de trabalho? E você poderia dar alguma dica para quem está iniciando agora? Então, o que eu dou de dica, realmente, você precisa ter muita paciência no início, né? Porque vai ser muito complicado para ver o parasito. Dou um exemplo do meu próprio lagarto. Meu lagarto tem 5 centímetros de comprimento de corpo. Pensa aí como coletar um parasito de um lagarto que tem 5 centímetros. Então eu tenho que usar uma lupa. Nossa, Eu uso lupa, eu uso umas isso. seringas. Eu uso umas seringas modificadas que eu entorto a ponta. E eu vou pegando para que eu não possa destruir o parasito. Porque se eu fosse pegar com uma pinça, mesmo que ela seja pequena, eu ia esmagar um carrapato. Ou eu posso prejudicar um helminto interno do animal. Então eu uso essas pinças por essa medida. E às vezes tem um trabalho chato de você ficar pegando, ele cai, aí você pega de novo, ele não consegue subir na pinça. Então é muito difícil. Mas eu dou essa dica de início que use sempre as pinças, porque elas ajudam muito mais do que... As pinças não, as seringas, né? Com a ponta entortada, que Contar da elas... gambiarra. umas gambiarras que elas ajudam a gente, porque realmente a pinça eu não recomendo como um uso tão frequente. Eu prefiro muito essa. Principalmente se o animal for pequeno, porque o parasito dele também vai ser pequeno. Então, essas são as dificuldades, essas são as dicas também. E muitas vezes, assim, uma dica que eu gosto muito de fazer para você iniciar é você ver animais de coleção, junto com os de natureza, porque isso ajuda também a enriquecer os trabalhos e muitas vezes se o animal é difícil de encontrar na natureza, você pode usar isso como um tipo de suporte para o seu estudo.
Você pode também combinar, né, com animais coletados na natureza e de coleção científica para ver diferenças. Então, tudo isso ajuda muito nos trabalhos. Eu fiz isso com o trabalho de anfisbena, que submeti há pouco tempo, para coletar os parasitos. Nós usamos animais de coleção. Usamos animais de coleção porque a anfisbena, eu tenho sorte se for no campo e conseguir voltar com duas, se eu fizer 30 dias de campo. Porque o Nossa, animal é muito difícil, né, de coletar. E principalmente na herpetofauna, que nós temos o hábito fossorial das espécies. Muitas espécies de serpentes, de lagartos, de anfisbena, né, dos esquamata, que são fossoriais. Então isso fica difícil para a gente encontrar o hospedeiro e, consequentemente, o parasito. e nem sempre, mesmo o hospedeiro ele sendo difícil de encontrar, até vocês encontrando, nem sempre vocês vão encontrar o parasito também, né? Ainda tem isso. Exato. Tem isso, tem todo esse contexto. Então, são as dificuldades que nós temos que enfrentar no estudo. Talvez por isso que muitas vezes ele não ocorre. E não ocorreu no passado, né? Porque o pessoal ainda Acaba sendo não estava se cansativo. aventurando nisso. É. Sim, com certeza. A Débora mandou mais uma pergunta aqui pra gente, que é: quais são os principais parasitos encontrados em cada um dos representantes da herpetofauna, que você tem conhecimento? Bom, temos muitos, então é muita diversidade. Para isso, eu recomendo até o artigo Silva e Ávila, de 2010, que eles fizeram um apanhado geral de parasitos com animais de coleção e coletados em campo também, que eles tiveram muitos cestódios, nematódios, helmintos, toda essa parte de parasitos externos. Tem muito ácaro, né? Principalmente ácaro da fauna, da parasitofauna externa desses animais. Então, eu acho que são esses, mas é uma diversidade também muito grande e uma diversidade maior ainda a se descobrir. Esse Silva e Ávila, como é o nome desse artigo? É Pesquisar Checklist depois of e eu Helminths. coloco lá para vocês. É porque aqui no momento eu não estou com o computador, então eu não posso nem pesquisar aqui no momento. Mas eu Não, acho coloca aqui que a referência no chat, Silva, né? Silva e é Ávila e Silva Ávila e 2010. Silva 2010. Porque aí quem tiver interesse já dá uma pesquisadinha. Eu coloquei aqui na internet e apareceu esse, eu acredito que é esse mesmo. Ávila e Pronto, já Silva. coloquei. Pronto. Aí, se Gente, quiser falta colocar o aqui. nome do artigo, é. O artigo que eu encontrei aqui, deixa eu abrir aqui para ver se é o mesmo, né? Eu acho que é esse. Deixa eu escrever. Checklist. É, checklist de parasitos, esse mesmo. Helminths from lizards and Amphisbaenians é o quê? Banians. Não sei se eu falei Anfisbenas, certo. anfisbenas. Amphisbaenas. É, anfisbenas. of South America. Pronto. É, Caso esse aí é um alguém tenha apanhado geral, né? interesse, caso alguém tenha interesse, já tem aqui a referência para poder dar uma pesquisada e ler mais sobre. Bom, Exato. Léo, nós estamos aqui, faltando 5 minutinhos para o Instagram derrubar a gente. Olha, foi ótimo a live, foi aqui agradecer em nome de toda a comissão do Cenas, foi muito produtiva, deu para a gente conversar bastante sobre diversas coisas. Com E eu queria certeza. saber se você tem, quais são o seu recado final aqui para o nosso público. Meu recado é assim, agradecer a você, agradecer a todo o pessoal do CONAS, né, pela oportunidade mais uma vez, agradecer ao pessoal do LEP, que é o meu laboratório, pelo apoio, né, que se também não fosse por eles, essa pesquisa e esse meu interesse nem teria começado. Agradecer ao meu orientador e ao meu co-orientador aqui na Espanha, que é o Juan Amoroso. Então, estamos todos juntos aí, né, pessoal? Meu recado é que a gente valorize a pesquisa, que a gente lute pelos nossos direitos e também continue sempre ajudando como pode com todo esse conhecimento, né, que a gente pode passar para a sociedade e para outros do nosso meio acadêmico também. Muito obrigado e boa sorte a todos aí. Eu espero que todo mundo esteja bem, fique contente, espero que tenham gostado. Excelente, Léo. Muito obrigada em nome de toda a comissão do Cenas. E a gente se vê na próxima, mais uma vez aí no próximo Cenas presencialmente, se tudo der certo ano que vem, né? Com certeza. Vai dar sim, a gente vai conseguir. Então, lembrando, gente, seguir o nosso canal lá no YouTube para poder ver a live, as lives anteriores e essa aqui, que também vai estar disponível essa semana lá.
preencher corretamente o formulário com a palavra-chave Ecologia de Comunidades para receber o certificado do mês. E a gente se vê novamente na sexta-feira com mais um Sexta Selvagem. Até Ok, mais, gente. pessoal. Boa noite a todos. Boa Até a noite. próxima. Boa noite.